Pode aplaudir a Jesus por isso então. Aleluia! Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus seja contigo, tá bom? Pode sentar, sejam bem-vindos à casa de Deus. Com alegria, nossa terceira reunião desse dia. E hoje é um dia, irmãos, especial para a gente, porque lá na última segunda-feira passada, você vai recordar que o pastor Jamil começou aqui a falar sobre proezas, sobre resultados que as pessoas viverão se elas confiarem em Deus, e se elas aplicarem o seu coração a viver aquilo que Deus projetou para ela. Porque é fato, existem promessas que Deus fez para mim e para você, e que elas podem se concretizar, mas também pode não se concretizar se nós não fizermos a nossa parte. Porque tem muita gente que diz assim: ah, Deus tem uma promessa para mim. Isso é uma coisa óbvia. Deus tem uma promessa para mim também. Agora, nós precisamos entender que, além do tempo fazer com que essas coisas se encarreguem de acontecer, nós também precisamos fazer a nossa parte. Na maioria das vezes, ela é uma das partes maiores, né? Que nós temos que abdicar daquilo que nós dizemos que sabemos, e nos habituar àquilo que Deus vai dizer que nós precisamos fazer. Glória a Deus. E nem sempre as pessoas querem deixar suas ideias de lado para viver aquilo que Deus está falando. Em muitos casos, ou em maioria das vezes, muitas pessoas elas querem seguir o seu projeto, aquilo que ela projetou, e ela deixa de lado aquilo que ela recebeu de Deus por intermédio da palavra. Infelizmente, muitas coisas não caminham, e até algumas chegam a dizer em oração: mas Deus, por que o Senhor não está me prosperando? E Deus vai mostrar: a direção que eu tinha era essa, você seguiu a sua, não a que eu estou determinando. Eu queria abrir a Bíblia com você hoje, porque não tem como nós falarmos de proezas sem falar de uma coisa chamada ousadia. Toda pessoa que viveu proezas na Bíblia foram pessoas que tomaram a decisão de serem ousadas. Pessoas que disseram: eu estou aqui diante de uma situação e eu não tenho medo de enfrentar isso que está diante de mim. Ou seja, foram pessoas que perceberam alguns obstáculos e algumas situações que se levantaram, mas elas não ficaram olhando para aquilo como obstáculo. Muito pelo contrário, elas viram naquilo até um degrau para que elas pudessem crescer em cima daquela situação. É justamente nesses momentos aí que a pessoa mostra quem ela é diante de Deus. E quem quer viver proezas tem que ser mais ousado, tem que ser mais para cima, menos pessimista, né? Menos assim, desacreditado das coisas. Só acredita em determinados momentos quando vê que está aparecendo alguma coisa. Temos que acreditar mesmo sem ver coisas diretamente ligadas à nossa visão. Porque aquilo que os meus olhos não veem, o físico, mas se eu estou plantando aquela semente no mundo espiritual, isso está se concretizando. Vai chegar uma hora que isso se manifesta aqui. Diga amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Segunda carta a Timóteo. Novo Testamento, segunda carta a Timóteo. O apóstolo Paulo, ele era uma pessoa muito ligada a Timóteo. Tanto é que em vários momentos em que Paulo precisou de auxílio, ele chama por quem? Por Timóteo. Não era apenas um filho na fé, era um companheiro de ministério. Era alguém que, quando ele se achava sozinho, ele tinha aquele homem como alguém que, junto com ele, ia colocar a mão numa situação e eles iriam executar uma obra para Deus. Ele nunca se sentia sozinho. E quando ele pensava estar sozinho, ele sempre tinha Timóteo, que estava junto com ele naqueles propósitos. Pode perceber que em vários momentos ele se refere a Timóteo. Diz assim, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. O versículo é muito conhecido, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Olha só que interessante isso aqui. Diz assim a palavra, porque Deus não nos deu o espírito de quê, pessoal? De temor, mas de fortaleza,
e de amor, e de que mais? E de moderação. Queria que você prestasse bastante atenção nesse versículo, porque desde do primeiro versículo aqui desse capítulo, Paulo se apresenta, depois ele faz ali uma breve exortação, a que ele permanecesse firme no seu propósito, a que ele vivesse intensamente aquilo que ele havia sido chamado para fazer. Mas ele começa a falar para ele agora, a partir desse versículo 7, que Deus havia dado para ele, como servo do Senhor, o espírito não tinha dado para ele o espírito de temor, mas tinha dado para ele o espírito de fortaleza, de amor e de que mais? De moderação. Quando ele fala temor aqui, ele está falando no sentido de medo mesmo. Existe o temor que é o respeito a Deus, e existe o temor do medo. E nesse caso aqui ele está falando sobre medo. Ele não deu espírito de medo ou de pessimismo, mas ele havia dado para ele um espírito de fortaleza, de que mais? De amor e de moderação. Portanto, o Timóteo ele não poderia de maneira nenhuma demonstrar medo em algumas situações. E é o que a gente precisa atribuir para a nossa vida hoje, irmãos. Tem pessoas que têm de Deus na sua vida uma capacidade extrema de desenvolver algo, de desenvolver alguma coisa, mas lá no seu trabalho, naquilo que ela desempenha, ela tem sido uma pessoa tímida, uma pessoa pacata, uma pessoa ali que ela tem receio de fazer alguma coisa, do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão dizer, e por isso ela se prende. Existe um potencial muito grande dentro dela, mas ela está se prendendo. Era bem provável, porque em vários momentos nós observamos o Paulo falando com Timóteo sobre essa firmeza, sobre que ele deveria se comportar dessa forma, justamente porque talvez ele percebeu que o Timóteo ainda, apesar de ele ter um grande potencial, ele era alguém que estava preso dentro de si mesmo. Ele precisava se soltar mais, ele precisava, demonstrar mais essa firmeza diante de situações que ele teria que enfrentar. Porque caso ele fosse frouxo, fosse uma pessoa devagar, na hora que surgisse alguma situação, como ele poderia resistir? Tem gente que tem uma habilidade muito grande, mas ela tem sido visto, como uma pessoa medrosa, como uma pessoa que ela não tem a capacidade de assumir determinadas coisas. Mas não é porque ela não tem essa capacidade, é pela falta de ousadia ou pela falta de posicionamento em algumas coisas, ela tem ficado para trás. E tem gente que nem tem tanta habilidade assim, mas acaba ultrapassando, passando à frente. Você já deve ter visto casos assim, sim ou não? Eu já conheci muitos casos, que eu vi, poxa, essa pessoa é muito inteligente, todo o assunto que é tratado ela conhece, ela entende. A gente começa a falar de uma determinada coisa, ela manja daquele assunto. Começamos a falar de outra coisa, ela sabe sobre aquele assunto. Começamos a falar sobre determinado negócio, a pessoa entende sobre aquilo. Você para conversar um pouquinho, analisar um pouquinho a pessoa, você vê, ela entende. Mas por ser uma pessoa às vezes presa, oprimida dentro de si mesmo, sem essa ousadia, ela não consegue viver proezas. Ela não consegue ver a vida dela dar um passo daqui para ali. E em alguns casos, tem alguns até que dão um passo daqui para ali. Mas aí surge uma situação, vem um problema, daqui a pouco ela dá 2 passos para trás. Ela vai para o final da fila de novo. Então Paulo trata com Timóteo da seguinte forma: Timóteo, Deus não nos deu o espírito de medo. Ele deu o espírito de quê? Fortaleza. Você tem um dom dentro de ti, você tem uma habilidade, você tem algo de Deus extremo dentro de ti, não desperdiça isso não. Seja mais ousado. Com isso você vai viver as coisas maravilhosas de Deus. Amém, meus irmãos? Deixa aqui marcado. Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos. Volta um pouquinho. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Versículo, nós vamos ler a partir do 13. A Bíblia vai relatar aqui o caso de 2 dos discípulos que Jesus tinha. No caso vai se referir a Pedro e a João. Homens que haviam assumido um apostolado e estavam executando um chamado. Só que para executar o chamado não bastava dizer, eu estou aqui. Eles precisavam ser o quê? Ousados. E essa ousadia
ela é uma das atribuições dada pelo Espírito Santo de Deus. Aí cai a ficha para a gente em uma determinada coisa. Tem pessoas que elas não são ousadas, elas ainda são meio presas dentro de si mesmo, porque provavelmente o Espírito de Deus ainda não está totalmente ligado a ela. Porque quem tem o Espírito de Deus é ousado. É ou não é? Quem tem o Espírito de Deus é ousado, irmãos. Quem tem o Espírito de Deus não fica com medo de nada. É claro, ele é cauteloso acerca de algumas coisas, ele não vai entrar de cara em tudo. Ele sabe discernir as coisas, onde ele deve entrar, onde não deve. Mas quem tem o Espírito de Deus, ele é ousado para determinadas coisas que ele está acostumado a fazer. Ele não fica limitando as coisas. Ele não fica ali limitado. Não, vou fazer só assim, porque se não der certo, pelo menos eu perdi pouco. Quem tem a ousadia do Espírito Santo, ele sabe quem ele é, o potencial que ele tem, ele vai. Ele é ousado. Ele propõe no seu coração um propósito, um objetivo, e ele traça aquilo até alcançar. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, capítulo 4, versículo 13. Vamos ler? Diz assim, ó, então, eles vendo a ousadia de quem? De Pedro e João, e informados de que eles eram homens o quê? Sem letras, guarde isso aqui bem para você. E indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com quem? Com Jesus. Veja aqui o diferencial. Pedro, João, ligados a Jesus, vivendo diante de Deus. Nessa ocasião Jesus já tinha sido morto, né? Ressuscitado ao terceiro dia. Fisicamente não estava mais com ele, mas eles tinham aquela característica de terem andado com Cristo, e isso era perceptível. As pessoas olhavam e identificavam quem eles eram. E ali eles eram pessoas que eles não tinham conhecimento das letras, não tinham estudado, né? No caso do Pedro, você sabe, ele era um pescador, né? Era um cidadão que tinha aquele costume desde pequeno, era trabalhar para ganhar o pão. E tem muita gente que é assim. Ela não teve aquela condição de estudar durante a sua vida. Logo cedo teve que trabalhar, e passou uma vida toda lutando e ralando. E ela chega a um determinado ponto da vida dela, que ela ainda assim não estudou, mas ela tem inteligência sobre tudo. Não estou dizendo que não deve estudar, diga amém? Tem que estudar. Mas quem não teve essa condição, não vai ficar se menosprezando por causa disso. Porque a Bíblia diz aqui que os dois eram indoutos. Não tinham estudado sobre letras, não tinham conhecimento sobre isso. Mas eles eram tão ousados nas suas palavras, tão eloquentes naquilo que eles transmitiam, que as pessoas começaram a olhar, os religiosos que vieram lá para tentar julgar eles, começaram a olhar e dizer, esses homens são diferentes. Porque eles estão falando de muitas coisas e com muita ousadia, com muito conhecimento. Quem são esses homens? Aí eles observaram, se maravilhavam e entenderam que ele tinha estado com quem? Com Jesus. E esse é um dos diferenciais que nós temos. Eu trabalho aqui com jovens e eu sempre comento para os jovens. Nós que somos jovens, ainda cedo, você vai alcançar grandes patamares na vida, vai depender de você. Agora, nós temos que entender que nós temos um diferencial e nós estamos à frente de muita gente. Porque quem está lá fora, ele só estuda as letras dos assuntos relacionados à vida, e eles têm uma vida sem Deus. É uma vida que eles decidiram. Tem uns que não foram apresentados Jesus para eles ainda. E tem uns que já foi apresentado e eles não quiseram. Tem uns que já provaram e não quiseram mais. Esse é o problema deles. Mas nós que temos a Deus, além de ter as letras do ensinamento lá fora, nós temos as letras das Escrituras. Nós temos algo a mais, uma bagagem maior para alcançar coisas maiores. Diga glória a Deus por isso. Por isso que não pode aceitar, se contentar com coisa pouca. Não que vai ficar se equiparando a ninguém. Mas tem que se colocar diante de Deus para viver proezas, coisas maiores. Porque eles não se contentaram em viver algumas coisas pequenas. Eles estavam vivendo coisas grandes agora. Afrontados, porque depois da morte de Jesus, eles começaram o ministério deles. Depois foram batizados pelo Espírito Santo. Mas eles tiveram muitas afrontas. Para desistir, para olhar para trás. Se não fossem ousados, se não tivessem de Deus essa capacidade de se apresentar, né, para resolver situações, com certeza eles não teriam chegado a lugar nenhum. É bem provável que esse evangelho que a gente ouve hoje não teria sido dessa forma. Eles tiveram esse posicionamento ousado. Aí vem a continuação no versículo 14 que diz: e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha do que dizer em contrário.
Quando eles viram o resultado, eles não tinham que falar nada contra eles, né? Aí vem o 15. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferiram entre si, dizendo: o que havemos de fazer com estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçamo-los para que não fale mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, olha o que eles disseram: julgai vós, se é justo, diante de Deus, ouvir-nos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda mais os ameaçavam, e não os achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos que o homem que se operara aquele milagre de saúde. Eles haviam falado com ousadia, né, sobre a cura daquele homem lá da Porta Formosa, e aquele homem saiu de lá curado, liberto, transformado, mudança de vida, por causa da palavra, da atitude daqueles homens que foram ousados diante de Deus. E eles ficaram tentando acusar eles de alguma forma, mas eles não tinham do que acusar. Eles não tinham motivo suficiente para fazer alguma coisa contra eles, até porque o povo estava do lado deles. O povo viu quem eles eram diante de Deus. Homens que viram na sua vida proezas. Aquilo ali foi algo extraordinário da parte de Deus que aconteceu. Isso pode acontecer hoje também. Diga glória a Deus. Você chegar lá diante da situação que você está vivendo, você determinar algo e aquilo acontecer. Porque foi o que ele determinou, né? Ele falou para aquele homem lá, né, que ele poderia sair daquela situação. Só, não tem um prata nem ouro, mas o que tem eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aquele homem foi curado. Vai chegar diante de situações que às vezes nós estamos enfrentando, chegar para a situação e falar com a mesma ousadia. Eu estou passando por um momento em que eu estou endividado. Isso não é só o caso de uma pessoa, né? No nosso país existem muitas pessoas endividadas. Não é uma nem 10, não. Tem gente que trabalha durante o mês, ele recebe o salário, ele paga as contas e começa a fazer conta de novo para o outro mês, né? Aí quando ele recebe, ele faz. Tem gente que está nessa situação. Ela não consegue guardar nada. Mas ela pode mudar essa situação. Ela chega com ousadia diante de Deus. Ela também coloca a sua vida, né, para se organizar. Porque não adianta também a gente jogar tudo na conta de Deus, né? Tem muitas pessoas que pensam: não, eu vou orar e Deus vai mudar a minha história. Vai, mas nós também temos que ser organizados. Diga graças a Deus. Isso é questão de organização. O ímpio lá fora, que não tem entendimento da palavra, tem muitos que são organizados. Não é nem questão de ganhar muito ou ser próspero. São organizados. Trabalham de uma forma inteligente. Mas nesse caso aqui, eles viveram essa proeza porque eles se prontificaram. Foram ousados nas suas palavras. O pastor pregou na semana passada sobre o Jabes. Você vai lembrar a oração ousada de Jabes. O que o Jabes falou? Senhor, me abençoe muitíssimo. Me abençoe muitíssimo. Uma oração que ela teve continuidade, porque não se restringiu aquilo. A Bíblia fala só até ali, mas tem 3 pontinhos, né, que dá continuidade. E a oração dele continuou. Não se sabe o que ele falou, porque a Bíblia não vai mencionar tudo. Mas o que tudo indica, aquele homem foi ousado nas suas palavras. E Deus se agradou disso, porque Deus fez aquele homem mais ilustre. O mais ilustre, pelas palavras dele, pela ousadia que ele teve diante daquela situação. Aí a gente olha para a palavra e vê o Daniel. Durante o mês de dezembro todinho, o pastor pregou aqui sobre o Daniel. E foi falado, Daniel, quando ele chega diante daquela situação, ele poderia se intimidar. Eu fui levado cativo, saí de Israel, fui levado cativo para a Babilônia, agora eu tenho que aceitar tudo que estão fazendo comigo. Não, negativo. Ele não aceitou. Ele chegou lá diante mas também não foi contra. Ele foi inteligente diante de Deus. Chegou lá diante da autoridade e falou: o senhor nos permite aí ficar sem esse alimento? Não vamos se contaminar com isso. Eu não vou corromper as minhas raízes, aquilo que eu recebi de Deus lá.
Eu estou aqui peregrinando, estou temporariamente aqui, eu não sei quanto tempo, mas eu não quero me contaminar com as coisas aqui. E o cidadão lá falou: não posso. Se o rei souber, o rei vai mandar matar. Morre vocês, morre eu também. Mas a Bíblia diz que aquele homem Deus fez aquele homem achar graças aos olhos de Daniel. E o Daniel falou: nos experimenta 10 dias. E ele foi experimentado os 10 dias. Aquela é a atitude de um homem ousado. Quantas vezes, no trabalho, em algum ambiente, alguém chega e determina algo, e a pessoa sabe que aquilo que foi determinado, às vezes é mesmo para prejudicar ou para atrapalhar a pessoa em alguma coisa, e ela vai aceitando. Não estou dizendo que a gente está num lugar e não deve respeitar a autoridade, não estou pregando isso, diga graças a Deus. Mas tem ordens que são impostas e que você percebe que são absurdas, que não cabe a você, e às vezes a pessoa vai dizendo: é melhor eu ficar aceitando tudo que estão falando do que eu viver desse jeito. E a pessoa vai vivendo uma vida qualquer. É como diz o ditado, um príncipe que está andando a pé. É um príncipe que está andando a pé. Tem tudo para andar a cavalo, mas anda como? A pé. Por isso Daniel também não aceitou aquele tipo de afronta. Foi ousado. Chegou diante de Deus e também foi diante de quem? Dos homens. Tem coisa que você percebe, tem que ir diante de Deus em primeiro lugar, mas tem coisa que tem que falar com os homens também. Tem gente que tem que ser mais ousada para conversar. Tem gente que está sofrendo caladinha a vida toda e não muda, e ela chega às vezes até diante do pastor e pede: pastor, ora por mim que eu estou sofrendo tanto. Aí o pastor: não, irmão, vamos orar por ti, vamos te abençoar, mas está faltando um pouco mais de ousadia em algumas situações para reverter aquilo. Às vezes não é nem questão de oração, é questão de quê? Diálogo, de acordo. Simplesmente. Não temos que espiritualizar todas as coisas. Amém? Não tem que espiritualizar todas as coisas. Não tem essa possibilidade. Aí vamos um pouco mais. Vamos lá para o livro de Daniel. Daniel capítulo 3. Olha só que interessante isso aqui. Vamos comentar aqui sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel capítulo 3. Diga graças a Deus. Daniel capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Nós comentamos aqui brevemente sobre o Daniel, mas além do Daniel, que é o principal, referente àquela trajetória que foi contada, nós temos ali Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 hebreus também, que estavam ali nas mesmas condições de Daniel, foram levados para ser cativos. E lá eles foram colocados num grupo onde eles iriam se preparar para servir lá, diante do palácio do rei, para fazer alguma coisa de relevância lá dentro. E chegou um momento em que eles foram colocados diante de uma situação em que eles deveriam se render àquilo. Só que em contrapartida a isso, por temer a Deus, por ser firmes em Deus, o espírito de fortaleza estava com eles. Eles chegaram e falaram algumas coisas para aquilo que havia sido determinado diante deles. Eles não aceitaram, não engoliram aquilo de uma forma assim: estão determinando, vamos ficar com isso. É o que está sendo determinado para hoje. Olha só o que diz aqui a palavra. Versículo 16, vamos ler? Responderam então Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará do forno e do fogo ardente e da sua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Resumindo aqui, eles foram colocados diante daquela situação onde tinha que se prostrar diante daquela imagem que havia sido colocada lá. Isso ali era uma obrigação para todos que estavam ali dentro daquele território. E os homens, por causa da afronta, porque eles eram hebreus que estavam se destacando ali, e eles já estavam sendo constituídos sobre alguns negócios, começaram a querer afrontá-los,
para tirar eles da posição em que eles estavam já se destacando. Porque depois que o Daniel viveu aquela proeza, né, de passar aqueles 10 dias, e eles estavam mais fortes do que os outros, passou ali um tempo, e eles estavam mais firmes do que os outros, o rei reconheceu, esse povo serve a Deus mesmo, esse Deus dele é um Deus poderoso. E o Daniel pediu destaque para os seus irmãos aqui, para os seus amigos, e eles estavam galgando coisas grandes, então vieram as afrontas. É uma das coisas que você tem que estar acostumado. Quanto maior você vai se tornar na vida, mais afrontas vão vir, é fato. Vai ter gente que vai gostar de você, vai ter gente que vai te odiar. E tem gente que não está acostumada a isso, é chorosa, né? Ai, estão me perseguindo, estão fazendo algumas coisas comigo. Tem que amadurecer, a glória de Deus, amém? Amadurece. Você vai amadurecer, você vai entender que sendo mais ousado, você vai viver proeza de Deus, sem se levantar contra ninguém. Sabe que se alguém está se levantando contra você, está perdendo tempo. O maior que está contigo do que o que está no mundo. Glória a Deus. Mas eles tomaram essa decisão. Rei, nós não vamos te responder sobre esse negócio, sobre os assuntos concernentes aqui que você está determinando, sobre o trabalho, sobre o crescimento aqui, sobre a dedicação. Nós estamos honrando. Agora, desonrar o nosso Deus para servir outro Deus, fica sabendo, ó rei, que isso não vai acontecer. Isso ali foi uma palavra ousada para uma autoridade superior a eles. Vai ter gente, irmãos, lá, às vezes até pessoas superiores a você no trabalho, que elas vão ficar empurrando uma série de coisas. Enquanto você ficar concordando, você vai ser o escravo de lá. Repito novamente, não estou pregando o contrário aqui. Pode até parecer que está pregando o contrário. Não, não é isso. Estou dizendo que tem gente que está sofrendo, às vezes até chega aqui sexta-feira: pastor, ora aí pela minha coluna que tu é ruim. Eu digo: mas o que foi? Né, eu trabalho assim, assim, assado, agora me deram uma série de coisas e o salário não aumentou nem R$1. Ainda está desse tamanhozinho. Se estiver aumentando, tudo bem. Mas se não está aumentando, não está fazendo nada, você ainda está vivendo naquela migalha, naquela situação, tem que chegar diante de Deus com ousadia. Não vou viver isso aqui não. Aquilo que está sendo empurrado para mim, aceitar isso não. Ah, mas é a única oportunidade que eu tenho. Meus irmãos, se nós servimos a Deus, como eu falei agora há pouco, Deus tem nos dado tantas habilidades, nós temos a mente aberta para estudar, para crescer. Não vamos ficar confiados em coisas pequenas. Às vezes falta mais ousadia. Só isso. Tem gente que entra até para o lado religioso: acho que eu pequei em alguma coisa para eu estar passando por isso. Não, só estou empurrando cargas, e você às vezes, por não se posicionar, por não ser ousado, está aceitando. E está sofrendo. Sofrendo calado. Sofrendo calado. O tempo está passando e a pessoa não está crescendo em nada. Tira inclusive o tempo da pessoa vir congregar, servir a Deus, aprender mais, e não aumenta em nada lá a renda dela. Então ele falou: eu não vou, se depender da gente, nós não faremos isso. A estátua que você levantou, sobre isso a gente nem vai negociar. De jeito nenhum, nós não entraremos nesse assunto, nesse mérito. Aí vem o versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de quê? De furor. Isso é uma coisa que você tem que estar, repito o que eu falei agora há pouco, você tem que estar ligado, porque a afronta é uma coisa mais do que normal, principalmente para quem é ousado. Se é ousado em alguma coisa, você deseja fazer algo, vão levantar pessoas dizendo: o abestado quer fazer melhor do que os outros. Vão falar. Ou quando não, vão até criticar, vão querer derrubar, vão querer fazer contrário. Isso é normal, irmãos. Fica tranquilo, faça só a sua parte. Amém? Ah, mas lá no meu trabalho estou sendo perseguido, e que você orasse por mim. Faça a sua parte, deixa que o resto é com Deus. Você teme a Deus, tem sido ousado naquilo que você está fazendo, fica firme. Nada pode te atrapalhar. Só eu mesmo me atrapalho. Ninguém tem essa condição de fazer isso. Falta essa confiança. Na continuação ele falou: e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego, para que os lançarem no forno de fogo ardente. A gente não vai ler tudo porque a leitura é extensa, você já conhece o contexto. Mas eles estavam ali diante daquela afronta. E eles foram colocados numa situação em que eles iriam morrer. E tem gente que às vezes
né, determinadas coisas que ela está vivendo, ela não toma uma atitude porque ela pensa que vai perder alguma coisa. Aí ela não age, porque ela está configurada em algo e ela tem medo de perder aquilo. Ela já está tão acostumada com aquele pouquinho ali que ela tem, que se for feito uma afronta, se for colocado um desafio diante dela, ela prefere deixar de lado o desafio e ficar naquilo, porque ela já se acostumou com aquilo. Infelizmente, essa é a mente de muitas pessoas. Já se acostumaram com algo. Tem algo superior, mas ela se acostumou com algo inferior. E para ter algo a mais, tem que trabalhar mais. Tem que, às vezes, passar por uns processos mais difíceis. Quanto mais é dado, mais cobrado. Não adianta achar que vai ser menos cobrado. Vai ser mais exigido. Ser mais exigido. A cobrança vai ser superior. Para terminar o versículo 28. Olha o que ele falou o versículo 28. Vocês já sabem da história. Os homens foram, lançaram eles na cova. E aqueles homens que foram lançar ele na cova morreram. O fogo estava tão aquecido que aqueles homens morreram. E aí vem o Nabucodonosor lá na frente falando. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, com D minúsculo, né? Senão o seu Deus, com D maiúsculo. O próprio inimigo reconheceu. Esses homens foram ousados. Esses homens foram pessoas que elas não negaram aquilo que elas eram por aquilo que estava sendo colocado diante delas. Eles sabiam quem eles eram e não aceitaram aquela imposição como uma realidade para eles. Pelo contrário, passaram por aquele processo ali, mas diz a palavra que lá estava um quarto homem dentro daquela fornalha. E o quarto homem o semblante dele era como um dos deuses. Era o próprio Senhor, né? Que estava com eles naquela batalha. Não temas. Tem coisas que você vai ter que enfrentar. Não adianta correr. Eu estou passando por tal luta. Luta de frente, cabeça erguida, sabendo que você vai viver proeza de Deus. Seja ousado. Não fique temeroso diante de algumas situações. Enfrenta mesmo de cabeça erguida. Eu não vou comentar agora, mas lá em Números, no capítulo 14, a Bíblia fala da trajetória daqueles espias. Foram olhar a terra. Quando volta de lá, 10 dos espias voltam murmurando: a terra até que é boa, mas tem muito gigante. Nós somos como gafanhoto diante deles. Nós não vamos conseguir vencê-los, é muito difícil. É os murmuradores por aí, né? Olha para a oportunidade, mas ela olha também para os problemas. A Bíblia diz, irmão, uma porta larga, uma porta grande e eficaz se me abriu, mas muitos são quem? Os adversários. Isso é normal. Abrir porta grande, se prepare para os adversários. Eles virão. Mas vou fazer o quê? Vou ficar de cabeça baixa diante deles? Não, vou ser ousado. Vou mostrar quem eu sou. Acabou. E foi isso que aquele Josué e o Caleb viveram. Josué e o Caleb, de tanta murmuração que eles estavam dando para Moisés, que era difícil, que não sei o que não dava, e eles chegaram: basta, parem, a terra é boa. Se Deus se agradar de nós, essa terra é nossa. Não tem quem possa subsistir diante de nós. E ali eles fizeram calar aqueles homens. Mas eles queriam fazer o que com eles dois? Matar. Que eles estavam sendo ousados? Geralmente alguém está sendo ousado, alguém está sendo usado por Deus para mudar alguma situação, para tentar resolver algum problema, para tentar mudar aquela situação ali aparente. E vão ter pessoas dizendo: está querendo atrapalhar as coisas não já estão andando desse jeito, para que mudar? E quem é ousado está disposto a pagar o preço ali de fazer alguma coisa, mas aquele não pode continuar do jeito que está. Glória a Deus. Não ficou do jeito que estava aquela situação, porque Josué e Caleb ficaram firmes. Glória a Deus. Os anos foram passando e eles se encarregaram de entrarem na terra. Os murmuradores não se sabe mais deles, morreram ainda no deserto. Triste isso, mas a realidade de muitas pessoas que vão chegando ao final da vida daqui a um tempo
e não conquistaram nada. Porque deixaram de ser ousados, entendiam, conheciam a Deus, mas não eram ousados. Temiam a tudo e a todos. Precisava ser mais firme. Voltando lá onde a gente começou, para a gente terminar. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 7. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, de medo, de fraqueza, mas de quê? Fortaleza, de amor e de moderação. Ser moderado, não vou entrar em tudo também. De amor também, para não desconsiderar as outras pessoas. Você vai crescer, mas sem desconsiderar ninguém, respeitando cada pessoa. Você vai crescer não desmerecendo as outras. Muito pelo contrário, se puder até ajudar, você faz isso. Se não puder fazer muito, ora, já é o suficiente. Glória a Deus por isso. E hoje nós vamos orar em cima dessa palavra. Quero viver proezas, como diz lá em Daniel capítulo 11, versículo 32, que é o que o pastor tem pregado aqui nos domingos. Quero viver proeza, tem que ser ousado. Ninguém que viveu proeza não foi uma pessoa ousada, deixou de ser ousado. Tinha que ter essa ousadia no coração. Fica de pé, vamos fazer uma oração. Quero orar com você agora.